Mensagem de fim de ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou que a independência e transparência são imprescindíveis na garantia da segurança jurídica e no fortalecimento da democracia no Brasil. Ao vivo de Brasília, eu volto a falar com José Matheus, que tem todos os detalhes. José Matheus, quais outros destaques você traz da mensagem do ministro Fachin? Olha, Marina, Edson Fachin divulgou nesta quarta-feira uma carta de fim de ano. Ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, defendeu, além desses pontos que você mencionou, a atuação do Supremo Tribunal Federal em defesa do Estado Democrático de Direito e também falou que a confiança da sociedade no Poder Judiciário e no STF é construída a partir da coerência da decisão dos ministros que compõem a Suprema Corte. Fachin também mencionou, como você falou, a necessidade de uma maior autonomia do Poder Judiciário, de reforçar a imagem do Supremo Tribunal Federal em meio a essa discussão que acontece desde que ele tomou posse, mas que ganhou força nas últimas semanas, da possível criação de um código de conduta para maior transparência sobre viagens e palestras de ministros de tribunais superiores. Fachin tomou posse como presidente do STF no dia 29 de setembro. Ali, naquele discurso de posse, Fachin já falou como se fosse um mantra, Ele vem repetindo desde então a necessidade de autocontenção do Poder Judiciário. Nas últimas semanas, ganhou força a defesa da criação de um código de conduta que o próprio ministro reverberou no plenário do Supremo Tribunal Federal, e a carta de hoje não faz menções diretas a isso, mas com essas falas de Fachin sobre a necessidade de uma maior transparência e independência do Poder Judiciário, fica associado nessa questão a esse entendimento que ele defende, a criação de um código de conduta inspirado no código de conduta que tem na Suprema Corte da Alemanha, que prevê transparência e outras regras para a atuação fora do Poder Judiciário de ministros da Suprema Corte, a fim de preservar a imagem desses magistrados. Edson Fachin falou nesse comunicado, nesse informe público que foi divulgado hoje pela Assessoria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, que 2026 deve ser um tempo de esperança renovada e de fortalecimento institucional. E ele destacou também que a Constituição deve permanecer como limite e horizonte para o país. Fachin, que é presidente do STF há 3 meses e ministro da Suprema Corte desde 2015, também disse que renova, às vésperas do ano novo, esse compromisso constitucional e a gratidão pelo caminho percorrido. E disse que isso acontece consciente do momento decisivo que atravessam no mundo de hoje as instituições democráticas e a própria magistratura. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal também reforçou a necessidade de defesa da Constituição da República e dos direitos humanos e fundamentais. Lembrando que Fachin, além de presidente do STF, é também presidente do CNJ, um órgão que cria diretrizes para a atuação de magistrados e do Poder Judiciário em todo o país. Essa defesa dos direitos das minorias e dos direitos humanos é uma marca da atuação de Fachin desde que ele entrou no STF, desde 2015, e ele tenta agora imprimir esse legado como presidente do STF. Lembrando que Fachin fica na presidência do Supremo até setembro de 2027 e no ano que vem será o primeiro ano completo dele como presidente do Supremo, quando a gente vai poder ter mais uma noção e uma diretriz de como é a atuação de Edson Fachin como presidente do STF e se ele de fato vai conseguir implantar a agenda dele, que prevê, por exemplo, regulações de algumas questões trabalhistas e também a criação desse código de conduta que encontra resistências em alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Marina. Muito obrigada mais uma vez, José Matheus. E para repercutir a mensagem do ministro Edson Fachin, eu chamo novamente Basília Rodrigues. Basília, não estou te dando descanso hoje, minha amiga. A gente viu aí uma mensagem do ministro Edson Fachin, que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal nesse ano com um desafio muito grande pela frente e diante de uma pressão muito grande
que a gente vem acompanhando nos últimos meses. Existe uma pressão implícita entre o STF, o Congresso Nacional, também envolvendo o Executivo, e essa ideia, esse grande objetivo que Fachin trouxe para a sua gestão, que é de impor esse novo Código de Ética. Quero te ouvir sobre isso. O ministro Fachin é um magistrado cordial, duro e que não foge aí de polêmicas, né? Apesar desse semblante, desse jeito mais discreto que ele adota desde o início da sua chegada aqui em Brasília, o ministro é conhecido também por decisões muito assertivas, né? Como a expressão diz, muito duras para o momento político. Ele chegou a relatar a Lava Jato depois da morte do ministro Teori Zavascki, e em situações mais recentes, vocês vão lembrar, nas eleições de 2022, antes da eleição propriamente dita, todo aquele preparo das políticas, das regras que seriam impostas para o combate das fake news contra as urnas eletrônicas, quem estava lá no comando destas reuniões, né, guiando a justiça eleitoral no país, foi Fachin. Ele é até hoje criticado por alguns de seus pares porque ele respondia aos sucessivos pedidos feitos pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que hoje figura como condenado pela tentativa de golpe no país. Então, enquanto a Justiça Eleitoral dizia uma coisa sobre as urnas, o Ministério da Defesa, naquela ocasião, levantava dúvidas, inconsistências nos aparelhos. Quem respondia ao então ministro da Defesa era Fachin. E mais recentemente, a última polêmica dele diz respeito a essa defesa que não é nova. Quem conhece o Fachin sabe que ele sempre defendeu um código de ética para os magistrados, quanto mais os do Supremo Tribunal Federal. Então, isso tem incomodado os seus pares, né? Integrantes da corte têm dito que o Fachin está mexendo aí num vespeiro. Por isso que eu repito, e aqui não é uma colocação elogiosa, cheia de adjetivos ao ministro, né? Cordial, duro e que não foge de polêmicas. Aqui a gente fala de exemplos, de fatos. Por estes que eu citei há pouco, deu para perceber que o Fachin, apesar dessa carinha aí, ele realmente não foge da raia, né? O ministro que, por alguns pares, né, ou amigos, é até chamado de o Papa do Direito, porque ele tem esse jeito, esse tom tranquilo de falar, né, esse semblante, é possível falar as piores coisas mesmo, né, no sentido de cumprimento da lei, mesmo adotando esse tom mais brando. Aqui me chamou a atenção, Marina, nessa manifestação feita pelo ministro, que o José Matheus tão bem explicou para nossos espectadores e para nós jornalistas também, é que o ministro coloca o Supremo Tribunal Federal a serviço da sociedade. Então, quebrando aquele paradigma, que é quase um estigma, né, de uma corte fechada, de ministros do Supremo, por serem supremos, estarem no Olimpo do judiciário, o ministro coloca-se como alguém no canteiro da democracia, né, chamando para si e, claro, também para os seus colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, o dever, a responsabilidade por prezar por esta democracia, algo que foi tão utilizado no julgamento pela tentativa de golpe do país, que acabou levando à condenação, entre tantas pessoas, de um ex-presidente da República. Então, os ministros precisam dar exemplo ou serão cobrados lá na frente pelo que estão fazendo agora. Marina? É isso, Basília. Tem até um trecho em que ele diz: a confiança da sociedade é construída dia após dia pela coerência das decisões, pela responsabilidade das ações e pela abertura permanente ao aperfeiçoamento. Obrigada.